Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento. Pregão desta quinta-feira, dia 6 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado. Falar sobre o Ibovespa, que no dia de hoje caiu bem forte, 1,65% até o momento. Os ativos estão em leilão, tá? Mas Ibovespa vem para fechar em queda, abaixo da média móvel de menor periodicidade no gráfico diário. Enfim, vou detalhar tudo isso bonitinho. A gente tinha falado, inclusive, sobre o indicador aqui no fechamento de ontem. Até vi ali alguns comentários falando que, poxa, legal até aí trazer alguns indicadores. Eu não uso muito, tá, para tomada de decisão, mas é legal para analisar mercado, analisar contexto, analisar cenário. Eu gosto particularmente nesse sentido, tá? Mas para tomadas de decisão, eu basicamente utilizo, sendo bem sincero com vocês, somente as duas médias que eu sempre comentei aqui, de 13 e 62 períodos, tá? Enfim, vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo. No comentário aqui embaixo você aproveita para deixar o seu pedido para o fechamento de amanhã, para a gente poder analisar ele para você. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e participe aí de todo o conteúdo gratuito. Vou rodar a vinheta, você aproveita aí para deixar o seu joinha e o comentário. Então vamos lá, pessoal. Para quem pulou a vinheta, não esquece do joinha. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, está aqui embaixo. E Ibovespa na tela. Na sessão de hoje, então, caindo 1,67%, como eu mencionei aí para vocês, ativos em leilão neste momento. O indicador que eu tinha mostrado aqui ontem para vocês era que o On Balance Volume, o famoso OBV, né, que vinha apresentando divergência aqui, enquanto a gente via aí topos e fundos ascendentes sendo apresentados, com exceção de não ter rompido esse último topo. Aqui o OBV, desde aqui de trás, enquanto ainda estava no movimento de alta, ele já vinha apresentando topos e fundos descendentes. Então o volume não vinha acompanhando aí o que o contexto aqui vinha sendo apresentado. Comentei com vocês que a gente poderia ter algo nesse sentido, que foi o que começou a ser apresentado hoje. Vamos ver se vai dar continuidade. E aí falando já em termos de movimento, né? Se vai perder aqui a mínima deste último fundo, se vai fechar abaixo dele e confirmar aí então uma correção um pouquinho mais forte aqui, falando até de médio prazo, podendo buscar ali a região dos 112.800 ou ainda um pouquinho mais abaixo, a região dos, no detalhe, 110.905, tá? Então, a confirmação de um fechamento aqui abaixo nos próximos pregões pode indicar realmente aí essa aceleração da correção. Aí comentaram ontem também, né? Pô, Kaique, mas eu só vejo você desenhando candle para baixo aí, você não desenha candle para cima, por quê? Porque o Ibovespa, né, que é o índice aí que replica a média aí dos ativos da Bolsa, né? Não são todos, mas dos mais líquidos, digamos assim, tá esticado, né, pessoal? Então, a gente precisa ver aqui algo nesse sentido mesmo, tá? E aí, o que é bom aqui, utilizando a análise técnica? É que a gente pode também lucrar com esse movimento de baixa também. Né? A gente não precisa só desse movimento de alta para lucrar. A gente pode lucrar com o movimento de baixa também nas operações de venda descoberta. Então, é só procurar e encaixar a melhor relação risco-retorno. Falando aqui, então, agora do mini índice, na sessão de hoje apresentando queda de 1,75%, também aí voltando para baixo da média móvel de 3 períodos. Vamos ver se pede aqui o fundo, semelhante ao que eu comentei lá do Ibov. Aqui a gente vai ter suporte no 116.255, que é a média de 200, com a de maior periodicidade. Gráfico de 60 minutos, pancadaça para baixo na sessão de hoje, rasgou aqui, perdeu que nem viu aqui essa média de 200, tá? Basicamente aí tentou segurar, tentou apresentar um repiquezinho e já rasgou. Repique muito fraco e já gerando um novo sinal de topo descendente aqui embaixo. Pode tentar esticar um pouquinho mais aqui na média amanhã, mas gerou sinal negativo novamente, eu focaria na ponta vendedora aqui no mini índice, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa que eu comentei ali, que pode ser apresentado pelo gráfico diário. Se já der sequência aqui, show de bola também, vai a favor aí da tendência. A gente vai ter o suporte mais uma vez aqui embaixo, na região dos 118.570, né? E aí se perder esse nível de preço, seria lá embaixo, na região dos 117.332.
Falando agora do dólar, na sessão de hoje o dólar aí apresentou um baita de um candle de alta, deixa eu só apagar aqui e ajustar aqui, agora sim, um baita de candle de alta subindo 1,65%, não só testou como está vindo para fechar acima daquela resistência dos 4.912 que nós mencionamos aqui ontem, já testou lá a média do semanal nos 4.952, gráfico de 60 minutos, estava aqui ontem corrigindo em cima da média, a gente alertou aí, poxa, gerar um sinalzinho de fundo ascendente por aqui, foco na ponta compradora tentando pegar a continuidade do movimento, teria essa resistência aqui, e depois aquela do diário, ainda foi bem cauteloso, né, nos 4.912, que seria aí, basicamente, foi, né, 40 pontos aqui para cima, mas o dólar chegou a andar depois do sinal de fundo 104 pontos, andou bastante. O que cabe, então? Uma correçãozinha aqui seria bem-vinda aí, tá? Suporte na região da média nos 4.920. Girou sinal de fundo ascendente, foco na ponta compradora. Ficou mais lateral aqui, girou sinal de fundo ascendente mais próximo da região de correção aqui, foco também na ponta compradora. Só olharia para a venda mesmo, tentando pegar algo contra o forte candle de alta de hoje, se gerar algum sinal negativo abaixo da média. Contrário, foco mais realmente aí na compra. Pode também acontecer, pessoal, por conta dessa estilingada aqui de hoje, a gente ter o dólar um pouquinho mais travado aí amanhã. Então, fiquem atentos aí para não bater tanto a cabeça, tá? Poxa, tentei uma compra, não foi. Aí vendi, também não foi. Aí comprei de novo, não foi. Grandes chances, 3 tops seguidos, de podermos ter aí, então, um dia mais lateral aqui amanhã. Então, fiquem atentos aí. Falando agora de DI, na sessão de hoje, apresentando, deixa eu colocar aqui de volta. DI apresentando alta de 0,32%, deu sequência, testou a média lá nos 10.895. A gente ainda pode ter alguns testes aqui novamente, tá? Ainda estamos dentro desse repique, foram só 3 candles aí contra esse movimento todo anterior aqui, basicamente uns 8 candles aqui nessa queda, então é possível que a gente tenha mais alguns dias aí tentando testar novamente a média, tá? Eu ainda olharia mais para venda, é claro, na sequência, mas aguardaria um pouquinho mais. Então, se ameaçar um topinho aqui amanhã, ainda não seria o suficiente para mim, no sentido de já entrar posicionado na ponta vendedora. Tá? O ideal seria ter um pouquinho mais aí de repique. Mas o viés segue sendo mais negativo, linha de tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tá? Só olharia para compra se revertesse a tendência, anulando esse canalzinho de baixa e gerando um novo sinal de fundo ascendente, confirmando um pivô de alta na sequência. Falando de Petrobras, na sessão de hoje aí, queda de 1,56%. Petro aí confirmou a perda da mínima do candle de baixa, tá? Então tivemos aqui essa oscilação e eu abri uma venda, uma operação na ponta vendedora aqui na Petrobras, tá? Com esse topinho aqui descendente que foi sendo apresentado, inclusive aí um pivôzinho de baixa no intraday, eu abri uma venda tentando pegar aqui a continuidade dessa correção. O stop está aqui em cima, estou tecnicamente bem protegido aí. Vamos ver se dá sequência aqui e a gente pega aí uma vendinha, na Petrobras, tá? Estamos dentro de uma correção aqui de curto e médio prazo. Vale, Vale na sessão de hoje aí, queda de 0,64% depois do sinalzinho de topo. Vale até tentou subir, chegou a trabalhar no terreno positivo aí com 0,5% de alta, mas vindo aí para fechar no negativo, caminhando aí em direção ao suporte lá no 63,50. Para quem quiser manter o stop aqui em cima desse topo, se estiver vendido, basicamente é possível. Se quiser também trazer aqui mais próximo do zero, também é uma possibilidade. Segue aí dentro de um movimento de baixa aqui, a favor aqui do movimento de prazo maior, que é o gráfico mensal, e também aqui da tendência do gráfico semanal. Agora falando das operações de swing trade, pessoal, além de Petrobras, eu também abri uma venda em BPAN 4, que hoje abriu num gap de baixa, fugindo aqui da região da média móvel. E olha só, o semanal, depois dessa estilingada, testou a região da média móvel de 200, chegou essa semana até a superar a máxima da semana passada, mas já reverteu, perdendo mínima, e amanhã pode confirmar esse topo e dar sequência numa correção aqui de médio prazo. Então, estou posicionado aí na ponta vendedora de BPAN, tentando pegar aí um movimento de baixa nos próximos dias. Continuo posicionado na ponta compradora aí de Açaí 3, que apesar de hoje ter caído 0,58%, se sustentou aí na média móvel de 3 períodos, não acionou minha saída, vamos ver se consegue se recuperar e dar sequência aí na minha compra. Mantenho posição comprada aqui em Microsoft, que hoje apresentou alta de 2,53%,
vindo aí para fechar bem no dia, confirmando então agora esse pivôzinho de alta, que foi o motivo da minha compra, e vamos ver se dá continuidade aí nos próximos pregões. Meu alvo está lá em cima, tá? E também sigo posicionado na compra ainda de JBS, que apesar de ter devolvido o grande, que andou de alta de ontem, não perdeu a mínima dele, então a gente segue aqui ainda dentro dessa tentativa de um movimento de alta aí também no papel, tá? Sigo posicionado na compra. E agora atendendo aos pedidos de análise que foram solicitados no fechamento de ontem. Estão todos aqui, tá? Unip 6, no dia de hoje aí apresentando queda de 1,14%. A Unip aí que depois de topos e fundos ascendentes, fez um forte fechamento acima da média móvel de 200, já retornou e hoje confirmando aí que vem para corrigir aqui, tá? Então, depois desse movimento mais esticado aqui, eu ficaria bem atento aí de abrir uma compra no novo sinal de fundo ascendente com essas médias muito próximas uma das outras aqui, tá? O ideal seria se tivéssemos aqui uma correção um pouquinho mais forte, indo buscar lá a região dos R$ 75, seria uma correção aqui no gráfico semanal, tá? Então, eu aguardaria algo nesse sentido aí para olhar um pouco mais para a ponta compradora. Rapt 4, na sessão de hoje aí, queda de 0,8%, 0,08%, basicamente estabilidade, né? Rapt 4 aqui caindo muito fraco mesmo, apesar de já estar dentro dessa correção. O gráfico semanal mostra bem isso aqui para a gente, são 2 candles já de correção por aqui, depois de um longo movimento de alta. Cabe sim correção até a região dos 10,80 aí também, tá? Então, ficar atento aí para quem de repente está comprado, seja no curto ou médio prazo, não ficaria aí tão posicionado assim se perdesse, por exemplo, a região dos 11,60, tá? Que poderia emendar aí o movimento de baixa até o suporte que eu acabei de mencionar, tá legal? Não vejo compra aqui se gerar sinal de fundo ascendente. Tá? Uma correção muito fraca, perdão, muito curta, dado o longo movimento de alta aqui, tá? Então eu deixaria passar aí. Falando agora de Sinqia, no dia de hoje aí queda de 0,6%, o papel ainda dentro de um movimento de alta aqui, depois de ter apresentado rompimento, pivô de alta, a gente não teve superação de máxima do grande candle, que já representa aí uma certa fraqueza aqui no dia de hoje, tá? Atento aí, tá, pessoal? Eu já colocaria meu stop de proteção abaixo da mínima desse grande candle de alta, dos 22,02 aí, caso alguém esteja comprado aqui no papel no curto prazo. No médio prazo, o stop pode ficar aqui nos 21,69. B3SA3, na sessão de hoje, queda de 3,8%. Papel que ameaçou um sinal de fundo, ameaçou não, gerou um sinal de fundo, e hoje aí um baita de um topão descendente, tá? Topo abaixo do topo anterior aqui. Pode aí também vir buscar a região da média lá do semanal nos R$ 13,40. Inclusive é o caminho mais provável. Portanto, só vejo compra mais próximo desse nível de preço. Se tiver alguém vendido, eu tentaria levar até essa região. Arezo, na sessão de hoje, aí, queda de 1,42%. Papel também, depois dessa lateralização aqui, conseguiu romper a média de 200 aqui. Basicamente, a gente tem uma resistência um pouquinho mais acima, na região dos 88. Então, se resolver esticar um pouquinho mais, aqui seria um limite de saída, tá? Ou seja, um objetivo aqui na minha operação de compra, seja no curto ou no médio prazo, tá? Porque depois pode corrigir um pouquinho mais forte aqui também, dado o longo movimento de alta que já vem sendo apresentado. Olha só, uma região bem importante aí do gráfico semanal. Então, toda atenção aí para quem está comprado em Arezo. Um minutinho, pessoal. Tomar uma água. Seguindo. Prio 3, na sessão de hoje, aí, queda de 1,17%. Papel aí, depois de ter apresentado aqui o rompimento desse topo, voltou, fechou abaixo e hoje confirmando o novo topo na mesma região, o que indica aí uma possibilidade de correção até o primeiro suporte na faixa dos 37,20 e o segundo suporte aí falando mais para médio prazo nos 35,80. Então todo cuidado aí para quem estiver comprado no médio prazo. Se voltar muito aqui, fica de olho aí de repente para pular fora aí da operação. Para quem está interessado em compra, se corrigir fraco, segurando no primeiro suporte, seria uma possibilidade, um sinalzinho de fundo ascendente, dado que o gráfico mensal ainda está, por mais que esteja fraco, dentro desse movimento de alta aqui. São basicamente 4 meses consecutivos de alta dentro de basicamente um candle negativo. Então, fraqueza aqui ainda na ponta compradora de Prio 3. Ó, dá para ver, né, inclusive. Volta muito depois que gera o pivô, volta sempre
muito próximo do fundo anterior, né? O que não demonstra tanta força assim na ponta compradora. Tá? Então, todo cuidado. Se alguém vendeu aqui hoje, stop lá em cima, nos 39,20. Taesa, na sessão de hoje, queda de 0,24%. Taesa que vem apresentando aqui uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, mas é uma tendência fraca, segurando agora no suporte dos R$ 37,00 aí, basicamente. Para quem tiver um perfil um pouquinho mais arrojado, uma aspiração de máxima aqui amanhã abre uma possibilidade de compra. Joga um stopzinho curto aqui, tentando pegar alguma reversão de tendência, tá? O mensal aqui tá tentando vir para testar novamente essa região de topos, lá nos R$ 40. O semanal é que está um pouquinho mais feio, mas se resolver engatilhar aqui no movimento, em direção àquela região que eu mencionei, pode aí, então, gerar aquela entrada do gráfico diário. Então, stopzinho super curto aqui, para quem tiver interesse aí, seria uma possibilidade. Falando agora de Cozana, sessão de hoje queda de 1,76%, papel aí depois dessa lateralização toda, apresentou rompimento, está tentando voltar aqui na média. Se por acaso aí alguém tiver posicionado na compra, dá para deixar o stop no zero aí ou levemente abaixo da média aqui. Se voltar muito, fechar muito forte aqui para baixo da média, aí sim pula fora, porque o papel está lá no gráfico semanal, namorando aqui, né, com a média de 200. Testa, aí confirma um fechamento acima e vem fecha abaixo, aí agora tenta fugir dela e aí tá se aproximando novamente aqui, perdendo força. Então, se fizer algo nesse sentido aqui, ó, não seria tão estranho, tá? Então, tomar um certo cuidado aí para quem está comprado no curto e médio prazo. Stopzinho aí mais próximo dos 17,85 e 80 faria sentido. Sambi 11, na sessão de hoje, forte queda, caindo aí mais de 2%. Papel que, olha só, lembra que eu falei ali, acabei de falar, né, para vocês aí de que ficou namorando a média móvel de 200, aí tentou escapar, voltou. E olha só como está aqui Santander. Então, era mais ou menos isso que eu estava falando ali de Cosan, tá? Então, tomar mais cuidado, ó. Fica namorando aqui, não consegue confirmar um fechamento acima, não consegue escapar, a gente pode ter essa volta aqui um pouquinho mais forte, tá? O primeiro suporte aí de Santander fica na região dos 29,40 e o segundo mais abaixo, nos 28,60, tá? E por fim, ali a região da média de 200 do gráfico diário, nos 28,20, tá bom? Então, para olhar para a compra, o ideal seria mais próximo desses níveis de preço. Preferencialmente aqui em cima, depois aqui embaixo e por último, mas não tão interessante, em cima da média de 200 aqui, tá legal? Raizen, na sessão de hoje, queda de 3%. Papel aí vem apresentando queda aí contínua, tirando este diazinho aqui de alta, mas vem apresentando uma queda contínua, gerando sinal de topo lá no gráfico semanal também. Então, tivemos um sinal de topo por aqui. Tem um nível de resistência, né? A gente tem aqui uma resistência que foi deixada no mesmo nível de preço aí dos 4,50. A reversão foi bonita, tá? Mas a gente pode ter sim alguma correção aqui em direção à região dos 3,80 até os R$ 4 ali, tá? Então, para quem está comprado, pessoal, eu pularia fora, colocaria meu lucro no bolso. Para quem está interessado em vender, o ideal é ter aqui alguma tentativa de recuperação, respeitando a média e gerando sinal de topo na sequência para ter uma melhor relação risco-retorno. Né? Se eu vendo aqui agora, onde eu vou pôr o meu stop? Né? Muito difícil aqui, tá? Então, se tiver semelhante a Petro, né? Tem uma tentativa de recuperação, aí vem pede aqui, eu tenho um topozinho aqui, eu consigo colocar uma stop aqui mais bem protegido. Cash 3, na sessão de hoje, queda de 3,6%, papel aí que apresentou repique na média, repique na região de fundos anteriores, respeitou e hoje gerou sinalzinho de topo, reforçando aí a expectativa de vir para perder a região dos 7,60 e renovar aí a mínima histórica em Cash 3. Então, assim, zero possibilidade de olhar aqui para a ponta compradora no papel, tá? Não vejo aí nenhum sinal de força relevante, né? Tem um dia de alta aqui, sobe 2%, mas não ganha nada, né? Não ganha média, não ganha um fundo anterior, é uma resistência, então segue aí ladeira abaixo aqui o papel, tá? Para quem vendeu aí no dia de hoje, stopzinho lá em cima nos 8,24. E por fim, Banco do Brasil, que hoje confirmou um pivôzinho de baixo por aqui. Se eu ainda estivesse posicionado na ponta vendedora do papel, né, não tivesse saído no zero aqui, hoje teria acionado aí o nosso gain na operação. Então, se por acaso alguém manteve aí a posição, no dia de hoje pegou. Pode esticar um pouquinho mais, Kaique? Sim, pelo gráfico semanal, quando a gente olha, existe essa possibilidade, existe espaço aqui para correção, até a média ali nos
1,70. Para quem tiver interesse em retornar, o ideal seria um novo sinalzinho de topo descendente, apresentando uma melhor relação risco-retorno aqui no papel, tá bom? Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pelos bons comentários. A gente tem um outro aí um pouquinho mais chato, mas faz parte, essas pessoas aparecem em todos os canais, sempre colocando a culpa nas outras pessoas e nunca é dela, é a culpa, né? Então, isso aí a gente releva, né? O importante é que a grande maioria aí acompanha aqui, que é um trabalho com muita transparência, a gente nunca esconde nada, então se a gente perder, a gente vai mostrar que a gente perdeu, se a gente ganhar, a gente vai mostrar que a gente ganhou também, se ficar no 0 a 0 a gente também vai mostrar que ficou no 0 a 0 enfim, aqui a gente nunca esconde nada, a gente nunca promete nada, a gente nunca mostra aqui uma análise com viés, até porque não estamos posicionados em papel algum, tá bom? Por conta da APMEC, das regras da APMEC, né, do órgão regulador aqui, do analista. Então, assim, não tem aí viés nenhum, é realmente aqui o que a gente está vendo pelo gráfico, tá legal? Então, muito obrigado aí pelo carinho, pela confiança de todos vocês aqui no nosso trabalho, na DV Invest. Não só nós que aparecemos aqui no YouTube, mas todo o pessoal que fica aqui por trás, a Eduardo atendendo ali todos vocês lá no aplicativo, o pessoal do marketing sempre produzindo belas artes, como o próprio aqui cenário todo, enfim. Então, toda a equipe DV Invest, tá? Um grande abraço para todos vocês, agradecemos de coração pela parceria e amanhã estamos de volta mais uma vez a partir das 8h45 da manhã com o Dalton na sala de mini índice, mini dólar, com o Lucas na sala ali de ações a partir das 9h45 e comigo durante o dia aí, lá dentro do aplicativo DV Invest, tá legal? Um grande abraço, até mais, pessoal.